Olha só, já estou ao vivo e o Instagram comunicando todo mundo. Mais uma live. Olha só, Analice Nicolau, em Eri Andrade, Júlio Júnior. E olha só, hoje temos duas lives, começando com o meu amigo, campeão do Sabor em Jogo do GNT, chefe Luiz Vidal, e depois às 22 horas com o Wesley Rodrigo, que é o administrador da página Eu Sou SBTista. Oi, Kleber! E aí, Luiz, vamos começar? Vamos começar, Luiz? Deixa eu chamar ele aqui. Deixa eu chamar. Vamos lá, vamos lá. Aí, chamei. Luiz Vidal. Oi, Olá! Tudo tudo bom, bem? Pedro? Tá me ouvindo Tudo bem? ótimo, e você? Perfeitamente. Então vamos falar de comunicação, vamos falar de culinária, gastronomia. Vamos falar sobre tudo. Hoje tem que ser polivalente, né? Com, cer Hoje não adianta querer fazer só uma coisa. com certeza. Seja bem-vindo, prazer falar com você. Prazer todo meu participar com você, Pedro. Aí, me fala uma coisa, Luiz, você é de onde? Eu sou de Mogi das Cruzes. Ah, legal. E você está em Mogi hoje? Eu fui criado a vida inteira. Hoje eu estou em Mogi. Eu e a Ana, a gente veio passar a quarentena aqui em Mogi. Estamos na casa dos meus pais. Por questão de comodidade, na verdade. Tem mais espaço. Em São Paulo a gente mora num apartamento. Uhum. E aqui a gente consegue, inclusive, gravar o nosso programa, né? Gravar, transmitir, fazer O programa chamava várias Vem Pra coisas aqui. Rua, agora é Fica em Casa, então? Então, era Vem Pra Rua. 2 semanas depois que a gente lançou o programa, Uhum. começou tudo isso dessa pandemia aí, todo mundo tendo que ficar dentro de casa. E aí a gente decidiu colocar o nome de Vem Pra Casa, Vem Pra e Casa. só inverteu a parte de baixo do logo. Olha só, Exatamente por o isso. Júlio tá falando, chefe Luiz manda bem. O Júlio Casares foi o primeiro entrevistado, primeiro programa do Vem Pra Rua que foi pro ar, foi com o Júlio Casares. A gente levou ele para a Praça Benedito Calixto. Olha, tradicional, Cara, hein, a Benedito Calixto. meu, o Júlio, puta cara, gente boa, se divertiu, falou, respondeu todas as perguntas que a gente fez. Então foi um dia bem bacana. Fizemos ele comer comida baiana 10 horas da manhã. Foi uma bagunça legal. Ah, eu comi muita coisa boa lá na Benedito Calixto já. Ô, Júlio, me fala uma coisa. Luiz, o Júlio, a gente estava falando do Júlio, eu confundi aqui. Luiz, como começou a sua parceria com a Analice? Para quem não sabe, a Analice Nicolau, jornalista, apresentadora, e também é minha entrevistada semana que vem. Entrevista não, porque isso não é uma entrevista, é um bate-papo. Também vai bater um papo comigo e com vocês na semana que vem. Como começou essa parceria com a Analice? Então, os dois estavam em momentos novos da vida, né? Buscando coisas novas. Ela tinha acabado de sair do SBT e eu tinha parado de trabalhar em restaurantes, estava voltando à consultoria, voltando a dar aula de gastronomia. E aí nos conhecemos pelo Facebook, por alguns amigos em comum. Começamos a conversar. Um tempo depois começamos a ter um relacionamento. E eu acho que com uns quase 6 meses de que a gente estava namorando já, veio a ideia de criar alguma coisa. Falei, pô, vamos criar alguma coisa nossa. Eu sempre gostei de comunicação. Eu era produtor de evento, fui empresário de humorista, de banda, já tinha trabalhado na área de comunicação e era uma vontade que eu tinha, minha, que estava na gaveta também, por coincidência também a dela. Eu tinha um programa que chamava Tá na Mesa, Gastronomia e Cultura. E aí a gente resolveu juntar as duas coisas.
E aí um belo domingo, ela, não sei o que eu faço, eu tô perdida, tô acostumada a ficar sentada numa bancada de jornal. Falei, então vamos dar uma volta. Vamos E sair da levei ela para bancada. Benedito Calixto. Vamos sair da bancada, tirar a analista da Olha só, bancada. E levei ela para nós temos Benedito uma Calixto. presença ilustre aqui. Dr. João Gandini, juiz aqui da região de Ribeirão Preto, aposentado, um grande influenciador das causas dos menos favorecidos e um amante da gastronomia. Dr. João está acompanhando aqui. Dr. João não acompanha nenhuma live minha ainda. Falou da presença ilustre do chefe Privilégio. Luiz Vidal, ele veio te acompanhar aqui, ô Luiz. Presenças Falou. ilustres. A comida atrai as Com pessoas, né? certeza, com certeza. A comida João atrai. Costa Guedes, Pedro, grande amigo. Oi, João. Ô, Luiz, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem mais amor ou tem mais sabor nessa relação de romance e profissão com a Eu acho que um complementa o outro, não dá para ser um só, né? Assim, eu acho que como a gastronomia tem que ser equilibrado. Tem que ter romance, tem que ter amor, tem que ter sabor, tem que ter o espaço de cada um, tem as diferenças, então tem muita coisa. Eu acho que o principal é cada um respeitar o espaço e a particularidade do outro, né? Senão não dá certo. Ainda mais nesse momento todo mundo trancado dentro de casa, não tem para onde Não fugir. mesmo. Agora vocês estão Não dá testando. para fugir. Você imaginou que vocês iam casar tão rápido assim? Porque já foi praticamente um casamento, né? O Covid separou, mas uniu outras pessoas também, né? A gente já praticamente morava junto. Agora eu acho que o maior teste de fogo é para ela, né? Porque tá morando na casa da sogra já fazem 2 meses. Ai. Mas olha, não conheço a sogra, mas é difícil não gostar da Annalise, hein? Não, mas elas se dão muito bem. Eu falo que são duas malucas. Parece. E aí, quando vem minha irmã pra cá e meu cunhado com meu sobrinho, aí fica parecendo a casa da grande família. Coisa de louco. E você tá cozinhando para essa... mistura... Você tá cozinhando para essa galera toda aí ou a galera que tá cozinhando para você? Cara, a cozinheira aqui de casa é a minha mãe. Ela cozinha muito bem, comida trivial do dia a dia, a gente adora o sabor dela. De vez em quando ela pede para eu ir para a cozinha, acabo não ficando tanto na cozinha porque eu fico durante o dia inteiro produzindo, tenho podcast, tenho a on-live da Annalise, tenho o programa, então ou eu estou produzindo, ou eu estou estudando, ou eu estou sempre fazendo alguma coisa, mas às vezes a gente dá uma revezada na cozinha. Olha só... Eu vou mais de final de semana aqui em casa. Olha só a presença do Alessandro Maraca, apresentador do programa Interação na TV Tati. Ei, Maraca, o Maraca também cozinha bem, viu? É o que dizem, porque ele só... E você, cozinha, Pedro? Porque o Maraca não me convidou para ir na casa dele, viu? Jantar nem almoçar ainda. Agora ele usa a desculpa do Covid. Antes era o não sei o quê, agora é o Covid. Você sabe, ô Maraca, passa... Não, mas é uma forma educada de falar. Hoje é uma forma educada de falar, eu vou na sua casa, não vem, tá perigoso. Nesse momento. Obrigado pelo prestígio, Maraca. Ô Luiz, você sabe que eu acho que o grande aprendizado, primeiro assim, aprender a me comunicar melhor pelas redes sociais como comunicador, foi o grande aprendizado da pandemia. E ficou mudo aqui. Tá me ouvindo? Oi. Agora eu tô, tinha ficado mudo. Aí. O primeiro grande aprendizado foi me comunicar melhor pelas redes sociais, porque até então era a TV, o meio pelo qual eu me comunicava, e com certeza cozinhar. Porque por causa da vida corrida do dia a dia, eu sempre comia em restaurantes, almoçava na casa da mãe, da tia, e aqui em casa eu precisei aprender a me mexer. Então eu fui aprender o básico primeiro. Arroz, feijão, macarrão. Fritar uma cebola, aprender a cortar direito alguma coisa. Mas hoje, se você for ver agora na pandemia, eu comecei a ter que estudar algumas coisas de comunicação também que eu não tinha nem noção, né? Antes quem cuidava do programa, da parte de marketing do programa inteiro, era uma agência.
hoje eu fico mais em cima disso, né? Eu quis aprender para começar a querer entender como funciona todo esse universo da mídia, por ter planos futuros, a gente ter a nossa produtora, ter a nossa agência, tudo isso. Então, eu comecei a relacionar algumas buscas, alguns programas de buscas, e na pandemia agora, a palavra mais buscada que existiu no Google é receita. Então, as pessoas usam como passatempo, usam como terapia, usam uma infinidade de coisas, ou porque quer comer alguma coisa diferente só também. Algumas pessoas pensam em se profissionalizar. Olha só que Então, legal. gastronomia é muito Bom louco. saber que você tem a produtora, você tem o acesso aí. Vamos somar figurinhas, mesmo que à distância, todos juntos. Sim, Como- sim, eu- a gente teve que montar um estúdio aqui. olha só, eu recebi agora uma mensagem aqui do Maraca, que é apresentador do programa Interação na TV Tati, que é uma TV multiplataforma aqui da cidade de Ribeirão Preto, e o Maraca já fez um convite aqui, ó, para você, Analice, para você estarem enviando os conteúdos. Ele apresenta o Interação de segunda a sexta, sempre às 15h30, para a gente estar veiculando os conteúdos do Luiz Vidal, da Analice, das produções de vocês aqui para a região de Ribeirão também. Sim, vou conversar com ele, vou mandar uma mensagem para ele depois, falar para a Analice, e para o nosso comercial também entrar em contato com ele, vai ser um prazer. É bom pulverizar a mensagem, né, Luiz? Eu acho que todo mundo tem alguma coisa para somar, alguma coisa para agregar, e quanto mais pessoas estiver compartilhando não só o meu conteúdo quanto o dele, eu tenho um público que ele não tem, ele tem um público que eu não tenho, assim como essa live que a gente está tendo agora. Tem pessoas do seu público, do meu público, entram e saem. Então, acho que quanto mais pessoas puderem absorver o trabalho do outro, é melhor. Com certeza. Luiz, a analista está perguntando, quer saber qual é a receita de domingo no programa. Ela já está há 3 dias me perguntando qual a receita de domingo. Eu sou um cara que eu deixo vir a inspiração, assim. Então, às vezes, ela vem no... Ela fica louca, né? A nossa parte do comercial também, porque tem que soltar a notinha. O Fernando Verdasca, da assessoria, eles querem antecipadamente para soltar a nota, mas às vezes não vem. Só quando... É mais fácil vir quando é alguma data marcada, que nem agora foi o Dia Mundial da Abelha. Da abelha, do mel? Da abelha, né? E aí a gente sabia que ia ter uma receita com mel, mas às vezes também dá vontade, a gente coloca alguma coisa lá e na hora eu acabo mudando a receita, né? Não a receita inteira, assim, mas eu mudo um monte de coisa na hora, eu não tô nem aí. Qual é a sua cozinha? Tem uma cozinha que tem a assinatura do Luiz Vidal? A gente diz, por exemplo, eu venho do teatro, né? Então aí a gente fala do teatro infantil, teatro físico, teatro do absurdo. Qual que é a cozinha do Luiz Vidal? Até hoje eu não consegui definir muito bem a minha cozinha. Nem quando eu fui para o programa da GNT, quem assistiu o programa percebeu que eu comecei o programa num estilo de cozinha e migrei para outro estilo de cozinha. Eu comecei então numa cozinha muito básica e de repente eu tive que ir para uma alta gastronomia. Eu tive que aprender um pouco de tudo. Na minha família o pessoal ama comer. Eu sou descendente de português, espanhol e italiano. Então é comida, onde você vai tem comida. Aqui você tirou a mesa do café da manhã, já está colocando a do almoço. Aliás, o nome é bem português, então, né? Luiz Vidal, é quase um nome de cantor de fado português, esse nome. Nem eu sei mais que parte que é portuguesa, que parte que é espanhola, que parte que é italiana, até hora que nem eu sei mais. Mas a única coisa que eu consigo definir na minha cozinha é que eu amo cozinhar peixe e frutos do mar. Apesar de quando eu comecei a dar aula, eu tive que aprender sobre tudo, sobre panificação, confeitaria, tive que aprender tudo. Mas eu me sinto bem trabalhando com peixe e com frutos do mar. Olha só, eu adoro, sabia? Eu adoro. Ainda só o filezinho de peixe branco, de tilápia básica que eu fiz aqui, mas eu quero aprender a fazer uma muqueca, aprender a fazer um bobó de camarão, aprender a fazer coisas com mais... Teve muqueca no programa. Teve semana passada, teve uma muqueca de banana da terra. Ó, a Bruet está falando também que ama. E ela ama frutos do mar. Ela tem um canal de gastronomia também muito bacana.
E ela cuida também de alguns canais da Caras. Olha só, É sensacional. Ela leva vários chefes de cozinha para entrevistar também. Bruno de Então é bem Carvalho, bacana. espaguete ao vongole. Mas eu amo vongole. Difícil é comer vongole, né? Mas eu gosto muito. Eu sou apaixonado por camarão. Eu tenho a minha tatuagem aqui, tem um monte de camarão tatuado no braço. Então tá nas coisas que eu mais gosto. Eu gosto muito de fazer uma mistura entre coisas da terra com coisas do mar, né? Que é o famoso surf and turf. Que é uma mistura simples, camarão com bacon. Então, umas misturas meio loucas, assim. Eu adoro camarão. Eu adoro camarão. Ô, Bru, tá convidada também para a gente fazer uma live junto, hein? Vamos fazer uma live juntos. Tá acompanhando aqui? Eu vou te chamar depois para a gente programar. Ô, chefe Luiz, me fala uma coisa. Você disse que você voltou às suas raízes, que é dar aula, consultoria, deixou o restaurante. Qual que é a sua grande paixão? Qual que é o que te move, assim? Tá ali, é ensinar, tá na loucura do restaurante, do servir, é ensinar outras pessoas a prospectarem seu negócio, ou de tudo um pouco? Não, eu acho que é exatamente isso, né? Ensinar essa prospecção. Tem uma coisa que eu brigo muito, que para mim é muito difícil, que é a rotina. E dentro de um restaurante é a rotina da hora que você entra até a hora que você sai. Então eu já cheguei a trabalhar no Mato Grosso do Sul, em Bonito, foi o primeiro restaurante que eu fui fazer meu estágio. Eu cheguei a ficar dentro de uma cozinha 18 horas em um dia, 16, 18 horas. E você fica 16, 18 horas fazendo a mesma coisa. Se fosse uma peça de teatro, seria um espetáculo do Zé Celso, né? Tipo isso. E você é um robô. Então, quando eu comecei a dar aula, foi quando eu comecei a me redescobrir. E ainda que eu dei aula, depois eu voltei para alguns restaurantes, passei pelo Michelin. Travamos um pouquinho aqui. O Luiz travou um pouquinho. E travou um pouquinho. Já já o Luiz volta. Vou chamar ele de novo. Como vocês sabem, nós estamos na pandemia, todo mundo em casa. O Luiz também está numa área mais afastada. Então travou um pouquinho, mas a gente já recomeça. Vamos aguardar ele reiniciar aí. E já já eu ainda quero saber dele como foi participar do Sabor em Jogo, como ele vê essa popularização, né, que a alta gastronomia através de festivais, de ações, tem chegado a muitas outras pessoas, né? Então eu quero saber tudo isso. Oi. Todo mundo tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Tinha caído aqui. O pessoal já está acostumado. Todo mundo sabe que a gente está sofrendo uma instabilidade aí da internet e a gente vai levando conforme dá. O pessoal está adorando o papo, Luiz. Sim. Você estava contando dos restaurantes. Você saiu do Mato Grosso, foi para São Paulo. Continua seu raciocínio, por favor. Eu saí do Mato Grosso, voltei para São Paulo para trabalhar, né? Eu fui fazer minha primeira vez meu estágio lá em Bonito. O restaurante chama Casa do João. Passa 1.200 pessoas por dia no restaurante. Então é uma paulada. E aí, logo depois, eu voltei para a faculdade ainda, fiz, eu acho que mais 3 ou 4 meses da faculdade. Eu não me formei. E aí já comecei a dar aula. Fui convidado, vim para Mogi para fazer um curso, logo depois fui convidado para dar aula. Aí uns 2, 3 meses depois eu estava dando aula no Senac, que foi onde eu comecei minha faculdade. E aí eu
voltei ainda para alguns restaurantes, passei por 2 restaurantes que estão no Guia Michelin, que é o Pomodoro e o Eculi. Os 2 eu passei como cozinheiro, o outro eu cuidava do pré-preparo. Ficava na pauleira também o dia inteiro. E só que isso consome demais. Você em restaurante você não vive. Se você for É cozinheiro num restaurante, exaustivo, você né? praticamente porque você vai folgar numa segunda-feira à noite, numa terça-feira. Então, quando está todo mundo trabalhando, você está descansando. Quando você está descansando, está todo mundo trabalhando. Então, Sim. você fica meio que avulso no mundo. É como o artista E de aí eu me... teatro, né? Ele não tem Sim, final de exatamente. Não semana. tem. Quando as pessoas vão para se divertir, é onde você está. Sem problemas, a gente compreende todas essas instabilidades da internet, super normal. A gente está carregando de novo Voltou? aí. Voltou. É bom, porque aí dá no pessoal uma vontade. Quero mais. Aqui O voltou. pessoal fica Aqui voltou. esperando. Luiz, a televisão ela tem um poder ainda imenso no Brasil. Com essa pandemia a gente viu o poder ainda maior, porque quem achou que a internet ia substituir a TV estava muito enganado. Hoje as pessoas veem as notícias na internet e vão na TV confirmar a veracidade. É o meio de comunicação em que os brasileiros mais confiam, né? E a TV ela teve um poder enorme na popularização de alguns segmentos. Vamos fazer uma retomada rápida aqui. O Dança dos Famosos lotou academias de danças pelo Brasil, né? A alta Que a gastronomia... Annalise participou de um concurso de dança também pela SBT. De Sim, dança, não sim. dançou? Dança, como que é? Baila comigo? Bailando por um sonho. Bailando por um sonho, é Bailando verdade. por um Boa sonho. memória. A alta gastronomia até então era uma realidade distante das pessoas. As pessoas achavam que comer a francesa era algo distante, que certos insumos era algo que não chegaria à mesa de todo mundo. E veio o MasterChef, né? E também lotou escolas de gastronomia, cursos de gastronomia e aproximou, né, a chamada comida, que passou a ser chamada de gastronomia, porque a gastronomia não é só a comida, é todo o ritual, é quase que uma obra artística, né, das Eu acho que antes nem pessoas. existia Como você gastronomia, era vê? culinária, né? Isso. Antes era só o cozinheiro virou chefe de cozinha, e aí ganha-se nomes, títulos, o que eu acho incrível. Eu acho incrível, porque isso só leva mais acesso às pessoas e é só mais gente, mesmo que de formas diferentes, falando da mesma coisa. E mais gente se aventurando na cozinha, se reunindo, cozinhando. Eu, por exemplo, virei um aficionado por programas de culinária, entendeu? É gostoso E assistir, né? é muito bom. E cada vez a gente vai se aproximando disso e se surpreendendo. Pratos que você nem imaginava que existiam. Sei lá, eu Sabe, eu vi... percebo que muitas pessoas entram em sites de receita ou assistem programas de gastronomia, às vezes até copia a receita, absorve a receita, mas não faz a receita. É impressionante o número de mensagens que eu chego de pessoas que falam sobre isso, né? Que absorvem muito sobre gastronomia, mas não cozinham. É porque simplesmente gostam de estar ali assistindo, absorvendo esse conteúdo. Acho que dá Sim, uma sim. relaxada nas pessoas. Né? Não, eu fiquei fascinado. Eu vi uma edição do MasterChef onde eu vi aquela receita eu não me recordo os nomes, você me corrige aí. Que era aquela receita que você fritava o pato inteiro, com a cabeça e tudo. Aí ele criava uma crosta, você ia fritando ele com o óleo e tudo mais. Uma coisa que eu nunca tinha imaginado. Você quase que vai defumando esse pato. É uma receita
oriental. Como se fosse o pato de Pequim, aquele pato laqueado. Isso, um pato laqueado. Lembrou o Pato título? laqueado. Pato laqueado. Nunca tinha visto essa receita. Eu fui para Nova York no final do ano e andando por Chinatown, eu vi em uma das vitrines lá um pato laqueado. E aí, aquela receita que eu nem conhecia, eu tive a oportunidade de experimentar lá. Então, assim, olha o poder disso, como atiça as vontades e as curiosidades das pessoas, né? A gastronomia é Eu maravilhosa, né? vejo, sim, é que a gente, como trabalha na área, eu vejo alguns problemas. Lógico que muita coisa boa a televisão, a mídia trouxe para a gastronomia, como vitrine, como conhecimento, como amostra. Porém, muita coisa que é passada inclusive através de alguns programas de gastronomia, não estão corretas. Então, nomes de prato, nomes de técnica, a quantidade de informação é muito grande, que é igual um telefone sem fio. Você começa falando abacate, aí chega lá no final um guacamole. E a gastronomia, ela está acontecendo isso também. Alguns pratos que não deveriam receber tais nomes, eles acabam por ter essa popularização. Então, para a gente que pesquisa, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a quantidade de informação que vem, e aí a gente tem que ficar filtrando, é muito complexo. Então, a internet, eu falo que na gastronomia, a internet ela pode até acabar te atrapalhando um pouco, pela quantidade de informação que tem. Então, quando alguém pergunta para mim, pô, como você indica eu estudar gastronomia, conhecer alguma coisa? É livro, é papel, não tem como você querer aprender gastronomia pela internet. Você vai absorver conteúdo errado se você não for numa fonte de extrema confiança. Mas eu acho assim, era até isso que eu ia te perguntar agora. Eu, por exemplo, nessa fase caseira, onde eu comecei a me aventurar, eu tive uma relação com a gastronomia muito gostosa. Eu fui curador de um espaço gastronômico de um shopping aqui em Ribeirão Preto. Eu sempre tive uma proximidade com a gastronomia, mas de paladar, de pessoa que come, mas que não sabia fritar Sim, um ovo, né? E foi uma experiência muito legal poder, através de sendo um consumidor, levar, junto com uma escola muito importante de gastronomia aqui de Ribeirão, até mandar um abraço para o meu amigo Silmar, que é o, o, o mestre dessa escola de gastronomia, um grande consultor também. E aí a gente uniu forças e levava conteúdo semanalmente e de forma gratuita dentro desse shopping. Mas, por exemplo, eu tinha dúvidas no começo até de como picar uma cebola. E a internet me ajudou muito, porque hoje você encontra no sim, YouTube tutoriais de tudo. De tudo. tudo. Eu Sim, queria picar a sim. cebola de tal forma. Tinha um tutorial ali explicando, e aí eu fui tentando até aprender. Então, eu Não, acredito que sim. existem muitas informações corretas, só eu digo que tem que tomar cuidado. Quando a gente fala de técnicas básicas, é difícil fugir um pouco disso. Eu vou dar um exemplo besta aqui, mas eu tenho certeza que você já viu algum vídeo na internet de alguém ensinando a fazer um ragu de cogumelo. Aham, sim, sim. Não existe ragu de cogumelo. O ragu é um prato que especificamente tem que ter carne. Carne. Então, para quem está aprendendo a cozinhar, para quem está buscando uma receita, ok, muito legal. Para quem está pesquisando para estudar sobre isso causa uma estranheza, causa um embaralho na nossa cabeça, que a gente não sabe de onde está vindo a informação, e aí chega uma hora que a gente não sabe nem se a informação é verdadeira ou falsa mais. Mas você não Então acha você que tem é que ir tão... muito a fundo para Sim, mas pesquisar. você não acha que isso acontece um pouco pela ideia da comercialização? A gente vive um Sim, movimento que o veganismo, essa onda que é muito bacana dos vegetarianos e tudo mais, até me desculpem se eu estiver usando os nomes errados, tá? É, e tanto, eu moro com uma pessoa que, assim, praticamente só come
tá me olhando aqui de canto, só come grão, né? Ela cozinha o grão de bico na água e come, não tem nenhum sal praticamente nesse. É o grão, ela vive de grão de bico e de café, né? E de CrossFit. É isso que ela vive. Graças a Deus. Mas tá bem, tá com tudo em cima, tá legal. E, Tá e, saudável, tá saudável. é, e aí a gente estava comentando que agora você vê propagandas na televisão de produtos 100% vegetarianos, sem carne, sem glúten, sem lactose, sem sabor, sem vida, sem esperança, sem tudo, né? Assim, por exemplo, quando a pessoa diz um ragu de cogumelo, talvez será que não é para chamar um pouco desse público aí? É justamente para Eu isso. ouvi a É Analice justamente. rindo aí, ó. Ouvi a Analice Ela rindo tá, aí. ela tá aqui do lado, aqui, cascando o bico. Mas é justamente por isso que colocam esses nomes. Coloca lá, lasanha, não sei do que. Tem um monte. Se eu for buscar a denominação, eu te faço uma lista gigante. Mas é simples entender o porquê dessa coisa do vegetariano. Você acabou de citar o exemplo da sua mulher, que ela cozinha o grão de bico com água e vive café, é uma coisa que está sem gosto ali para o seu paladar. Gastronomia, ela nada mais é do que memória. É memória e memória gustativa. São dois tipos de memória e depois vem aroma, vem paladar, vem um monte de coisa. Uma pessoa que não foi criada num ambiente vegetariano, num ambiente vegano, que entrou nesse ambiente depois de adulto, por opção, seja por saúde ou seja por alguma causa, por defesa dos animais, seja ela a causa que for, ela não tem essa referência lá de trás de sabor. Então, por isso que hoje em dia ainda você vai buscar comida vegetariana, são pouquíssimos restaurantes vegetarianos em São Paulo, no Brasil, e Ela me levou se em sair fora do restaurantes. Brasil até que você encontra mais. Ela me levou em Mas a comida restaurantes você ótimos. não vai sentir sabor. Sim, mas são poucos. Mas a gente que come, que está acostumado, não vai sentir sabor, porque não ativa nenhum tipo de memória na gente isso. Entendi. Então você Então acha que por nós isso essa ainda estranheza. estamos. Vamos viajar mais nessa conversa. Você acha que ainda estamos preparando paladares, estamos em evolução Sim, para mais pratos veganos e vegetarianos e que esse consumo tende a aumentar cada vez mais, então? com certeza, com certeza. Eu sou carnívoro, eu amo comer carne. Quando eu Viu? Você tem criei, e eu vendo salvação. todo esse movimento, eu vendo todo esse movimento de vegetarianismo, de veganismo, eu falei, pô, vamos tentar buscar algumas coisas, buscar algumas informações, buscar alguns sabores. Então eu comecei devagarinho a introduzir alguns produtos veganos, né? Porque quando você fala para alguém que só come carne igual eu era, fala de vegano, fala, nossa, a pessoa só come alface, cenoura, tomate e não come mais nada. E por não ter essa referência lá de trás. Então, eu começo a buscar produtos, começo a conhecer sabores novos, você começa a criar uma memória. Sim. Quando você começa a criar uma memória, você começa a criar pratos a partir do momento que você gosta de estar dentro de uma cozinha, não precisa nem ser cozinheiro. Mas você vai lá e vai fazer um teste. Então, você começa a colocar novos sabores dentro do seu cardápio. Eu cheguei, a minha segunda-feira agora é sem carne. Eu aderi o segunda sem carne porque eu coloquei um episódio no meu blog, no meu podcast, chama Falando, o podcast do programa, dentro tem o canal Falando com a Frigideira. E toda segunda é segunda sem carne, então eu dou uma dica. Só que não teria como eu dar uma dica de segunda-feira sem carne se eu tivesse comendo carne na segunda-feira. Entendi. Para mim foi extremamente difícil eu sentar numa mesa com a Analice, minha mãe e meu pai comendo um puta de um bifão e eu comendo uma proteína que não seja animal, que seja uma salada ou um grão de bico, um feijão, alguma coisa. Então, agora já está um pouco mais, fazem 2 meses já quase que tá esse canal. Agora, a minha memória, para ela é automático. Segunda-feira, vou comer carne, tu começa a associar outros sabores. Então eu consigo sentir, através da minha memória, da minha percepção, alguns outros tipos de sabor.
Ai, muito legal, muito legal. Ainda bem que você está fazendo isso, a segunda sem carne. Me representa aí com fé. É, a Analice falou que vai te apoiar no Segunda Sem Carne. Eu imagino a delícia que deva ser essa muqueca de banana da terra. Eu amo banana. Aliás, eu tenho uma amiga que entrou aqui, a Juliana Bertoni, eu não sei nem se ela está assistindo ainda. Ela cozinha maravilhosamente bem e ela gosta de receber. Aliás, já falo que quando você e a Analice vierem para Ribeirão Preto, eu vou levar vocês para almoçar na casa dela. Ela adora receber, esse ritual. Ela é uma pessoa que recebe muito bem e cozinha muito bem. E é aquela pessoa que Receber é uma arte. ela faz, e assim, ela tem o poder do antes, durante e depois. Porque você chega, tem sempre uma comida maravilhosa, aí você bebe, aí você fica muito ruim, sem condições de fazer nada. Ela, mesmo assim, ainda pega o final e sempre rola um mexidão. Eu adoro coisas assim, um risoto, uma coisa muito louca que fica deliciosa, entendeu? E eu gosto muito desse sabor do simples, do caseiro, da carne de panela, sabe? Assim, Não tem sabor igual esse. de um macarrão à bolonhesa bem feito, molhadinho, um Mas por mexidão quê? com uma pimentinha. E aí Assim. a gente volta no que estava falando de novo. São suas memórias, são suas lembranças. Era esse tipo de comida que você comeu sua vida inteira, principalmente na sua infância, que são nos 7 primeiros anos de vida, que é onde está formando tudo isso dentro da sua memória. Uhum. Né? Sim, claro, claro. E essa arte dela de receber é uma puta de uma arte isso. Eu acho sensacional. Eu não sei receber tão bem pessoas. Eu deixo as pessoas mais à vontade do que faço coisa para elas. Às vezes eu até falo para fazer alguma coisa, vai lá, me ajuda com alguma coisa. Eu também não sei. A minha forma de deixar... Eu torço. É complicado você receber. Eu sou uma pessoa que eu rezo diariamente para os meus amigos terem casas ótimas de veraneio, na praia, que eles conquistem tudo para eles continuarem me convidando e me recebendo, porque o meu apartamento está ótimo, porque aí termina lá, eu volto para minha casa, porque receber é uma arte, é um dom que eu não tenho. Mas, sabe uma Você tem que ser simpático 100% do tempo, né? Não, eu sou simpático na casa das pessoas. Eu acho mais legal ser simpático na casa dos outros. Eu acho muito dos outros. Em casa não é legal, tão legal. Não. Mas tem umas coisas na gastronomia também que eu fico pensando assim, por exemplo, tem uns mitos, né, de coisas que são caríssimas e que por muito tempo foram o auge da gastronomia, e hoje a gente vê grande parte dos chefes de cozinha falando que a carne boa é a carne perto do osso, que não existe essa de carne de segunda, né? Que tudo tem sabor, que o frango bom é o frango perto do osso, é o sabor. E eu acho que a gastronomia também ela se aproximou desses pratos populares como eles sendo os pratos de alto padrão, porque tem muito sabor. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, Vieira, né? Que é uma coisa... Gente, Vieira não tem... Primeiro que é um negócio que entra na sua boca e sai numa rapidez que não tem gosto de nada, Vieira. Entendeu? Tem aquele adocicado que você sente. Mas é muito rápido, né? Precisa ter um negócio mais presente na vida. Outro, como que chama aquele... O do fígado de ganso, de pato? Foie gras. É uma merda isso. Isso é uma merda. É horrível. Eu acho horrível também, eu não gosto. É horrível. Eu queria saber quem foi a pessoa que lançou... Tem gosto de gordura, não tem? Só tem gosto de gordura aquilo. Tem. Eu queria saber, a mesma coisa que você comer um pote de... Pegar um pote de margarina com sal, enfiar a colher na margarina e comer na boca. Então, assim, eu queria saber quem lançou a lenda de que foie gras era uma coisa boa, porque é uma merda. Entendeu? Então assim... É porque é bonito. A Ana acabou de falar que eu amo foie gras. Não amo
Não é uma bosta nenhuma. É bonito o ritual de você sentar, porque ele vai vir num prato visualmente lindo. Mas a Na maioria das vezes. Annalise comendo foie gras é bonito. A Annalise é bonito comendo Não é qualquer bonito. coisa. Não, não é não. É que você só vê ela sentada na bancada do jornal. Eu Mas amo não é toda não. a comida. É. Mas aí você falou uma coisa muito legal, que é essa inversão, né? Algumas coisas que antes eram muito baratas e hoje são muito caras, ou vice-versa. O pessoal consumia aquele produto caro e hoje consome o produto barato. De novo, a gente entra na história, né? A lagosta, por exemplo, era uma coisa que há 100 anos atrás, era 100 anos atrás. Quanto tempo faz que acabaram a escravidão? 200 e... Nossa, faz tempo. Na época da escravidão, lagosta era dada para escravo. Essas carnes que hoje a gente tem como carne de primeira, era dado para escravo. Hoje a gente sabe que o traseiro, a parte é mais macia, é mais saborosa. Antes era o dianteiro. Então, essa coisa da carne de primeira e carne de segunda realmente não existe. Existe a maneira como o animal recebe um tratamento desde antes do nascimento, né? E a forma como ele é tratado dentro da cozinha. Como você vai cozinhando ele, a forma como você prepara, a forma como você vai apresentar ele. Então, envolve tudo isso. Olha só, o pessoal tá aqui, ó. Leonardo Martins. Oi, Léo! Do grupo Multiplan. Volney. Aí tem falando assim, a Camila tá falando, além do coitadinho do... Eu não tenho... Ó, gente, com todo respeito aos defensores dos animais, a Camila é minha irmã. mas eu como de tudo. Eu amo, eu sinto muito... Lei da vida, fazer o quê? Eu vou dar um spoiler. Eu vou dar um spoiler para você agora sobre comer de tudo. Quem assistiu a live, né, ouviu eu falar essa informação. A minha irmã, ela deixou há algum tempo atrás de comer carne vermelha. Ah, entendi. Ela come de tudo, come frango, come peixe, mas carne vermelha ela não come mais. Esse dia que a gente estava fazendo... Né? Não tem problema nenhum. E planta também não tem sentimento. Mas tá tranquilo. E quando eu estava fazendo essa muqueca, me veio uma história que aqui na casa dos meus pais, Mogi das Cruzes, é bem parecido com Ribeirão Preto. Mas tem aquela coisa de interior, apesar de ser uma cidade já desenvolvida, mas tem aquela coisa de interior. Conheço. Então a gente tinha um espetáculo aí em Mogi. Tem um teatro, um centro cultural que tem um Teatro Vasques. Isso, de uns 400 lugares. Eu fui com o Diário de Anne Frank para Mogi. Muito legal. Fomos muito bem recebidos. Teatro Vasques. E aí aqui em casa a gente tinha pintinho, tartaruga, coelho, teve um monte de coisa. E coelho, a gente já teve alguns coelhos. No fundo da casa tinha uma fazenda. E minha irmã tinha tido, não lembro se era meu aniversário, o aniversário dela foi o mágico, ele tirou o coelho da cartola e deu o coelho de presente para mim, para ela, aí ficou o coelho, e o coelho foi lá para a fazenda para ser cuidado. Um cavalo derrubou a gaiola desse coelho e esse coelho fugiu. Só que não contaram para minha irmã o que tinha acontecido, só falou que o coelho tinha fugido. Uma semana depois, teve um churrasco em casa. Meu pai e meu tio assaram um coelho. Maravilhoso. Traumatizou ela pro resto da vida. Nunca experimentou carne de coelho, e é uma delícia. Eu nunca comi coelho, mas eu tenho certeza que eu vou adorar. Tudo, eu gosto de tudo. É muito bom. Não tem o que eu não gosto. É muito bom. Eu não gosto de uma coisa só. Eu não gosto de uma coisa. Azeitona. Por quê? Porque eu acho que a azeitona... E eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, minha madrinha, ela põe azeitona em tudo. Ela vai fazer um arroz, ela põe azeitona. Ela vai fazer uma carne, ela põe azeitona. Ela põe azeitona no pudim, no brinco, no cabelo. Ela põe azeitona. Onde ela gosta mais de azeitona do que da família inteira. E aí você é igual eu com festa de fim de ano. Porque festa de fim de ano tem uva passa em tudo. Eu odeio uva passa. Jura? Ah, não. Não, uva passa eu ainda como. Agora, a azeitona, eu odeio azeitona. E eu acho que ela amarga a comida. Ainda quando você usa ela num preparo que você vai usar fogo, eu acho que espalha mais ainda o sabor. Eu conheço o sabor de longe. E eu fui cair na besteira de falar para ela que eu não gosto de azeitona. E quando você fala para a pessoa põe de propósito.
entendeu? A Vou receita fazer não, você gostar. a receita não vai azeitona, mas eu vou colocar porque você falou que você não gosta, entendeu? Então é a única coisa, tirando a azeitona, assim, por exemplo, eu já fui jurado do Comida de Boteco aqui em Ribeirão Preto, da edição de Ribeirão, e peguei um bar que tinha sarapatel, que era uma coisa que é distante da nossa culinária, eu nunca tinha comido, eu experimentei. É um sabor forte, não é uma coisa que Sim. eu tenho no meu dia a dia. E não é uma coisa que eu comeria sempre e morreria de amores. Mas também não é uma coisa que eu não... Sabe uma coisa que eu nunca tinha comido e no final do ano eu fui para a fazenda de uns amigos e eu experimentei e eu amei? Dobradinha. É uma Entendeu? delícia, eu amo dobradinha. Buchada, dobradinha, tudo que é forte eu gosto. Eu tenho percebido que com o tempo e com a idade, eu acho que a gente passa a comer mais coisas e os sabores, sabe? Eu como de tudo, eu como de tudo. É coisa que eu não gosto. E eu acho assim, eu já estou me aproximando de coisa de gente idosa. Ameixa, que eu não gostava, estou adorando uma ameixa. É ótimo. Para o intestino, já ajuda também, entendeu? Então, Eu tenho um amigo de idade que eu conheci na gastronomia e ele falou exatamente a mesma coisa que você falou. Pô, eu tô ficando mais velho, eu já começo a provar de tudo. Aí um dia eu perguntei, mas por que você tá provando de tudo? Acho que é porque eu não tenho mais medo de morrer, né? Então eu começo a provar buchada, começo a provar essas coisas que eu geralmente não experimentaria. E sabe uma coisa que eu percebi? Eu tenho mudado meu paladar para cada vez mais coisas com molho, ensopado. Os dentes estão bons ainda, mas eu tenho percebido que com molho é sempre melhor que o assado hoje em dia, sempre tem mais sabor. O ensopado sempre é mais gostoso. Entendeu? Por exemplo, eu tinha um ódio mortal, porque na casa da minha avó todo domingo era frango ensopado. Hoje eu morro de saudade. Eu comi um frango ensopado. Tá vendo? Sua memória vindo de novo. É. É sua memória. E É pura. Ó, o Menandro colocou aqui embaixo. Mocotó. O Menandro é um parceiro que a gente tem da truteria, ele é de Porto Alegre. Ele manda uns. Quando eu comecei a cozinhar, uma das coisas que eu quis aprender foi defumar alimento. Então eu montei um defumador e eu defumei de tudo na minha vida. Aí eu conheci esse cara pela internet. Ele tem uma defumação, ele mandou para mim uma vez farinha de milho defumado. O cara defuma maravilha. De tudo. Jura? Começou a entrar um sabor. Meu, é umas coisas impressionantes. Hoje ele é parceiro nosso, parceiro Menandro. Se chama Truteria Defumados Artesanais. Ô, Fernando, se as coisas da truteria chegam... Não, Menandro. Menandro, da truteria. Ele é de Porto Alegre. Querido, se sai de Porto Alegre e chega em Mogi, chega em Ribeirão também. Você pode mandar um pouco para cá, porque a gente gosta. A analista está falando, quiabo não, quiabo é uma delícia. A minha mãe está aqui, ó. Eu amo a minha mãe, dobradinha, língua, rabada, eu também amo todas essas coisas. Azeitona tudo que é comida boa. Você tá de complô com a tia. O azeitona eu sei que tudo que é comida, você vê que as pessoas, você vê que todo mundo que está aqui na live, ó, só escreve o que a gente chama de comida reconfortante. Ninguém colocou aqui que a comida que lembra lá da de trás da vida, a comida que tem vontade de comer é um foie gras, é um pato laqueado. Menos se tiver um chinês aqui na live, se tiver um francês, se tiver um coreano que vai gostar de comer cachorrinho, morcego, sei lá. Não vai ter. Mas, ó, vou ser sincero com você. Não gostei do pato laqueado, não. Achei nada demais. Para mim é um peito de peru. É igual Achou doce? Peito de peru. É defumado, não sei. Eu acho que a charcutaria tem outras coisas muito mais gostosas, assim. Muito mais, muito mais. Manda uma mensagem pro Menandro que ele te manda vai te mandar umas coisas dele. Camarão defumado. Ele faz uma folha de louro defumada. Agora eu vou ter que fazer um pouquinho de propaganda dele, porque quando chega aqui em casa, eu tenho que esconder. Porque senão minha mãe usa tudo. Ele demora 12 dias para defumar uma folha de louro. Então, é um processo que eu não conhecia. Já conhecia bastante de gastronomia, conhecia sobre defumação, e aí quando eu conheci os produtos dele, eu percebi que eu não entendia nada de defumação, porque para mim você colocava lá na fumaça, lá numa temperatura que não podia chegar a 80 graus, e
Pronto. Aí eu conversando com ele, ele começou a me falar, pô, o cara faz defumação sem fogo, com serragem pó, serragem especial, o cara tem um defumador que é o tamanho de uma casa. É uns negócios de outro mundo. Olha que Então são maravilha. outros sabores novos que começaram a entrar. A E aí, gastronomia às vezes, é infinita, né, Luiz? A gastronomia é exatamente. infinita. E cada vez E aí ela as tem pessoas provam. ela tem recebido cada vez mais influências. E eu fico impressionado. Eu acho que os programas de gastronomia têm feito sucesso porque tem sempre assunto, tem sempre uma figura nova, um novo jeito de fazer, um novo chefe, um novo restaurante, um novo sabor. Cada vez que eu assisto a um programa específico, eu descubro uma coisa nova. E é como a nossa live, o assunto não termina, né? É que na gastronomia não dá para você mentir. Ou você apresenta a sua verdade, a sua história ali através da comida, ou você não vai apresentar. Assim como no teatro, para você ir lá e representar um personagem, no mínimo você tem que fazer eu não sei como que chama, quando você vai lá para viver o personagem, como que é o nome disso? Você vai fazer um laboratório. Laboratório. No mínimo você tem que fazer um laboratório, senão isso não vai estar dentro de você. Com a gastronomia eu acho que é um pouco mais explícito, porque a gente não está representando, a gente está exatamente fazendo aquilo que está dentro da cabeça, dentro da memória. Bom, olha só, tá chegando ao fim, tá acabando. A gente ficava aqui conversando por mais 2, 3 horas se deixasse, porque o papo tava bom demais. Sim. Eu espero que a gente possa repetir, não só nas lives, mas pessoalmente, no seu programa, no meu programa, nas suas mídias, nas minhas vai ser mídias. um prazer. Porque o assunto é infinito e é bom demais. Pessoal, sigam o chefe Luiz Vidal. A melhor coisa que eu fico feliz é quando o assunto é tão bom, é tão bom, é tão bom, que a gente não precisou nem falar do programa, do Sabor em Jogo da GNT. A gente vai precisar voltar para você contar como foi essa experiência. Não, eu quero falar, tem que falar do programa Vem Pra Rua, que agora é em casa. É isso que eu ia falar. Tem o nosso Instagram, posso fazer? Vou fazer minha propagandinha. Sigam. Do programa Vem Pra Rua no Instagram. Tem live domingo, todo domingo e quarta-feira tem live, sempre um prato novo, prato sempre inédito. Por isso que a Ana estava querendo saber qual que seria o prato de domingo. Eu vou decidir só amanhã ou no domingo de manhã. E tem o nosso canal no YouTube lá, youtube.com/programa Vem Pra Rua. Vamos reforçar. E os nossos o meu podcast fala de comida também, o dia inteiro. Delícia. youtube.com/Vem Pra Rua. Programa Vem Pra Rua. Programa Vem Pra Rua e o Instagram. Programa.vem pra rua é o Instagram. Gente, é para seguir, viu? Não adianta falar que gostou, assistir aqui, aí fala que gostou e não seguir. Tem que seguir, tem que ir lá, clicar no sininho para ficar sabendo e para monetizar. Comenta, curte. A gente precisa ganhar dinheiro, pagar as contas, porque a gente está num ritmo que a gente está escolhendo o boleto no Unidunité. Viu? Preso em casa. Então, tá tipo isso, viu? Eu tô pensando em colocar uns boletos na quarentena. Eu sei como é. Pedro, obrigado. Foi uma delícia. Foi uma delícia participar, ter esse bate-papo com você. Me diverti muito. Espero que o pessoal aí que participou também tenha se divertido. Vou falar pra Ana e pro Fernando combinar com você para você entrar numa live nossa. A gente vai te mandar... Vou fazer uma brincadeira. A gente vai te mandar uma lista de ingredientes e você vai cozinhar em tempo real junto com a gente na live. Então você vai ficar a live inteira com a gente, cozinhando com a gente. Topa? Fechou. Top, lógico que eu aceito. Eu vou pegar uma receita bem bacana então. Essa semana eu falo pro Fernando. Eu te mando mensagem também. Vai ser e aí a gente legal. combina de fazer, a gente cozinha junto. Vamos ver o que sai aí. E aí eu não vou nem cozinhar, vou pôr a Analice para cozinhar. Põe a Analice e sua mulher para cozinhar enquanto a gente fica especulando e metendo o dedão ali. Fechou. De curioso. Fechou. Olha só, agradeço. Gente, terça-feira quem está comigo é a Analice Nicolau, viu? Terça-feira. É terça, Analice? Eu falei certo, né? Pelo amor de Deus. É terça? É terça? Quarta-feira. Quarta-feira ela falou. Quarta-feira. Quarta-feira. Mesmo Olha dia só. do on-live dela. Aí.
Olha só, e já já eu volto, viu, Luiz? Porque às 22 horas eu faço uma live com Wesley Rodrigo, que é o administrador do perfil. Não, terça às 19 a entrevista. Terça às 19 a entrevista. Eu acertei. A Analice errou. A Analice errou. Viu? Ela errou. Até porque quarta-feira a gente tem a nossa live, né? Então não ia poder ser. Eu tô ficando muito doido. Então deixa eu só reforçar. Estarei às 10 horas aqui na entrevista sua. Por favor, vamos falar de Analice Nicolau, porque a Analice também é SBTista. Com certeza vamos falar de Analice Nicolau. Então, ó, já vou divulgar para o seu sei de cada coisa que eu vou mandar aí nessa live, viu? Olha só. Então, olha só que legal. Hoje, às 22 tem Eu Sou SBTista, com Wesley Rodrigo. Segunda-feira, ninguém menos, ninguém mais do que Alessandro Marçom, o autor da novela das 6 Novo Mundo, da Rede Globo, e autor da próxima novela Nos Tempos do Imperador. Ele vai estar conversando comigo na segunda-feira. E terça-feira, a nossa musa do telejornalismo, Analice Nicolau. Então tem papo para a semana inteira. Sábado e domingo eu não faço live não, viu? Eu descanso, porque senão eu divertido em casa. Obrigado! Tá certo, tem que dar atenção. Eu que agradeço, foi uma delícia, show de bola. E vou pensar numa receitinha bem facinho para vocês fazerem, fica tranquilo. Eu quero só ver se você vai fazer a live com o seu chapéu coco vermelho, daí eu faço com o meu daqui, porque eu tenho um também. Tá aqui, tem vários, ó. Sempre tem um chapéuzinho aqui do lado, tem o meu coco vermelho, tem um verde ali alemão, eu adoro o chapéu. Então tá combinado. Obrigado, Luiz, foi um prazer. Obrigadão, Pedro, foi uma honra. Beijo, a honra foi toda minha. Beijo, Analice, até terça, hein, Ana? Um beijão. Beijo. Tchau, gente. Tchau, valeu. Aê, que coisa boa. Luiz Vidal. Eu gosto do nome do chefe Luiz Vidal. Parece um nome de cantor de fado português. Que simpatia, que simpatia. Olha só, hein? Nós temos um combinado. Todo mundo seguindo, curtindo e compartilhando o programa Vem Pra Rua, o perfil no Instagram e também no YouTube. Gente, é muito importante incentivar os comunicadores e o pessoal que está fazendo comunicação e levando entretenimento para vocês nesse momento, porque vocês ajudam a gente a manter os programas no ar. Então, curtam, compartilhem. Oi, Haddad! Precisamos fazer uma live, hein, Haddad? Haddad, que hoje cuida do acervo e é produtor do filme da Rogéria. Vamos falar sobre a Rogéria, Haddad, hein? Você topa fazer uma live comigo? O Arnaldo Tadeu, grande colunista, apresentador de Barretos. Vamos fazer uma live também, Arnaldo? Haddad, me chama no WhatsApp para a gente combinar, relembrar com muito carinho a travesti da família brasileira, o nosso amor. Rogéria, olha só, está contando que o filme da Rogéria está concorrendo a 12 indicações de prêmios. Maravilha, todos nós amamos a Rogéria. Que falta a Rogéria faz nesse momento, hein? Olha só, Truteria, não esquece de mandar o endereço do... Oba, que legal, vamos ganhar presente. Vou mandar sim e vamos divulgar vocês aí da Truteria aqui também para a região de Ribeirão Preto. Vou descansar um pouquinho, vou jantar. Olha só, Haddad, esse mês é aniversário dela, segunda, dia 25, aniversário de Rogéria. Quantos anos a Rogéria estaria fazendo? Haddad, conta pra gente. E eu vou descansar um pouquinho e eu volto às 22 horas com Wesley Rodrigo, que administra o perfil Eu Sou SBTista. Eu sou SBTista. E você? Hein? Muito legal, né? O papo com o Luiz Vidal. Então, olha só, 77 anos. Grande Rogéria. Vamos relembrar Rogéria. Vamos falar de Rogéria numa live aí. Então, ó, anota aí. 22 horas eu volto com Wesley Rodrigo, do Eu Sou SBTista. Segunda-feira, Alessandro Marçom, autor da novela Novo Mundo, a novela das 6 da Rede Globo, e autor da próxima novela Nos Tempos do Imperador. E terça-feira, Analice Nicolau, sempre nesse mesmo horário, entre 19 e 20 horas. E quarta-feira, será que eu conto? Vou contar.
Quarta-feira, quem vai bater um papo comigo é a apresentadora Olga Bongiovanni. Que delícia conversar com a Olga, hein? Então, já às 22 horas, eu volto. Solta o rugido do leão. Tchau, gente!